Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, antes do e-mail de hoje, você já foi dar uma fuçada lá no meu site, já ficou sabendo do lançamento do meu novo livro? Foi lançado agora dia 18 de março. Teu amor próprio te salvou. Gente, é um livro em que eu faço reflexões, levanto reflexões, vou fazendo questionamentos, como se eu estivesse dialogando com você, para que você possa quebrar com determinadas estruturas de pensamento que foram te aprisionando, foram tirando você do seu eixo, foram te afastando do seu próprio amor próprio. Então, quando você resgata o seu amor próprio, é por isso que o nome do livro parafraseia uma frase de Jesus. Jesus falava: tua fé te salvou. Não é? Querendo dizer, olha, se não fosse a tua fé, você não teria sido salvo. Então, teu amor próprio te salvou. É algo que está em você e que você precisa resgatar. Então, tá aqui a imagem da capa do livro, a capa ficou linda, inclusive, e você só consegue adquirir o livro através do meu site, www.andremassolini.com.br. Só se você fazer seu cadastro lá, depois você entra dentro do site, clica lá na loja e compra o livro, e justamente porque você compra através do meu site, ele é só vendido através do meu site. Aí, então, você recebe ele aí na sua casa, com um autógrafo, com dedicatória, tá bom? E o frete é grátis para todo o Brasil. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: olá, André, meu nome é tal, sou de Bragança Paulista. Vou começar contando sobre meu primeiro namoro, que começou em agosto do ano passado. Resumindo tudo o que houve, quando analiso seu caráter, penso que ele tem psicopatia. Ele inventava que sua mãe estava doente para sair aos fins de semana. Às vezes não é só psicopatia, não, é sem vergonhice mesmo, tá? Então não é porque a pessoa inventa coisas, né? É falta de caráter, porque psicopatia, ou seja, uma pessoa psicopata, e primeiro que é uma coisa muito séria, né? Não que não haja psicopatas, inclusive pessoas que a gente convive, pode ser que tenham a psicopatia, mas nunca vão chegar a matar, por exemplo, né? A gente sempre associa psicopata a crimes hediondos, crimes horrorosos, né? Muito sangue, muito... Mas não é assim. Tem um grande número de psicopatas que nunca vai chegar a matar, mas eles realmente eles destroem onde eles passam, eles usam as pessoas como meros, assim, a pessoa é um mero meio para ele, para que ele atinja o fim que ele está querendo. Se ele quer o prazer, se ele quer se instalar na sua casa só para se beneficiar das suas coisas, enfim, você é só um joguete nas mãos deles, dos psicopatas. É só um joguete nas mãos deles. É só o que somos. Porque o psicopata, ele não tem, né? Ele não sente culpa, ele não sente remorso. Isso aí é inexistente no cérebro dele. Então ele faz coisas terríveis para nós e não vai sentir nada. Não pensa que vai ficar com um pezinho na consciência. Não, não fica. Mas, claro, né? Então a gente pode julgar todo mundo que de repente nos usou, pessoas que inventaram, que mentiram para nós, a gente pode já julgar. Pelo contrário, até os psiquiatras têm muita dificuldade para, às vezes, diagnosticar a psicopatia. Então a gente não pode também, não é tudo é psicopata, não é assim, né? Tem gente que é mau caráter mesmo, sabe? Cafajeste, sem vergonha. Então, mas não é a questão da psicopatia. Sumia aos fins de semana que alegava cuidar da mãe. Então, aí é que tá, né? Horrível. Pessoa cafajeste. Mente porque, na verdade, quer, sabe, gandaiar. E ainda jogava toda a desconfiança para cima de mim. Como se não fosse o suficiente, inventou que estava com câncer. Ai, não, sério. O cara inventa que tá com câncer. Olha, às vezes pode ser também mitomania, tá? Então, a mitomania são aquelas pessoas que têm a doença de mentir. Assim como você tem um ciúmes patológico, não é? Você tem a cleptomania.
A cleptomania é aquela pessoa que tem a mania de roubar, ainda que ela não precise. E você tem a mitomania, que é a mania de mentir. E a pessoa, ela desenvolve essa doença. Ela inventa coisas absurdas. Então, assim, pô, o cara inventar que tá com câncer, me parece que ele caminha por esse caminho da mentira enquanto doença mesmo. Porque, assim, a mitomania, ela é tão séria que a pessoa inventa uma história que é facilmente descoberta, sabe? Que é muito assim, é muito fácil de você desmentir a história. Ela nem se preocupa, porque assim, os mentirosos normais, vamos assim dizer, ou nós que às vezes contamos uma mentirinha, a gente se preocupa. Você tem medo, você quer se cercar. Por isso que o mentiroso até no nível normal, vamos dizer, é uma pessoa que sofre, na verdade. Por isso que quanto mais transparência, ai, que delícia na vida da gente. Porque o que você falou aqui, você falou, acabou. O mentiroso não, ele fala, depois ele tem que ficar pensando se essa pessoa vai conversar com aquela. Então ele tem que também, ele vai tampando, sabe, fica tampando igual aqueles desenhos que tem o Dick, né, segurando a água, aí começa um vazamento aqui, coloca a mão aqui, aí outro vazamento coloca aqui, aí começa o vazamento aqui, bum, coloca, tampa com o nariz, aí começa o outro lá, tum, tampa com o pé. Eu vivo querendo tampar coisas. Então, mentiroso, ai, Deus me livre, só sofre. Agora, por quê? Porque ele quer contornar tudo. Agora, o mitomaníaco, ele inventa histórias assim, ó, nem porque ele acredita naquilo. Ele acredita, ele inventa coisas que ele acredita. Então, por isso que ele nem se preocupa para querer depois, então, né, tampar, contornar as coisas. Pô, inventar que tá com câncer? Nossa, é para acabar mesmo. Que tinha feito uma cirurgia de retirada do úmero e que não queria me ver. Éramos de cidades distantes e eu, sendo 7 anos mais nova, foi fácil enganar e ao final descobri. Nunca se arrependeu e nem pediu desculpas pelo que fez. Quando consegui me reestruturar, só encontrei homens com caráter péssimo. E atualmente, há 1 mês e meio, julguei ter conhecido alguém legal, mas depois de sairmos várias vezes, ele alegou que tem problemas e bloqueios para se entregar e que no momento ele não quer compromisso sério, mas que me acha linda, inteligente, interessante, etc., e que gosta de mim e que podemos sair sem compromisso sério, mas que só sairia comigo. Enfim, não sei bem o que dizer, mas decidi seguir em frente. Está sendo muito difícil e então achei os seus vídeos que têm me ajudado a segurar uma recaída. Eu penso se esgotei todas as possibilidades, mas embora goste muito dele, acho que não posso me contentar com pouco, né? Será que tem como identificar o perfil dos descompromissados? Seus vídeos ajudam muitas pessoas, está fazendo um trabalho incrível. Obrigada, beijos. Olha, deixa eu começar de trás para frente. Se tem como a gente identificar o perfil de um descompromissado? Olha, veja bem, minha querida e meus queridos que assistem, né? Trabalhar com a mente humana é muito complexo. Então, você estipular coisa, tanto que eu falei, não é, no início do vídeo. Olha, os psiquiatras têm dificuldade de classificar ou de diagnosticar a psicopatia. Por aí você vê. É complexo a gente, né, trabalhar com o comportamento humano é super complexo. Porém, é claro que por vezes existem alguns sinais, mas eles têm que ser vistos dentro de contexto, tá? Porque senão parece que a gente está elencando pontos como se a gente estivesse falando de um programa de computador. Tem sinais que precisam, mas esses sinais eles têm que ser contextualizados, têm que ser entendidos também dentro do seu contexto, porque quando a gente fala do comportamento humano, de repente você, pum, solta um sinal, por exemplo, que de repente é característico de uma pessoa descompromissada, que não quer saber de compromisso, mas você pega alguém que não é descompromissado, mas que naquele momento, por causa de uma determinada situação, por causa de uma determinada característica, acabou tendo esse sinal também, mas que não tem nada a ver com descompromisso. Então, tá? Já fica o alerta aqui. Não pense que eu estou aqui elencando, então, 1 ou 2 pontos, simplesmente como se eu estivesse falando do ser humano como um computador, não, tá?
Não percamos isso de vista. Agora, esses pontos que eu falei aí de uma pessoa descompromissada são pontos assim, ó. Eu acho que o ponto fundamental é pessoas que por vezes começam a achar desculpas para estar conosco. Então, pessoas que acham desculpas para estar conosco já estão mostrando que, na verdade, podem até ter curtido sair conosco, mas elas não querem compromissar-se conosco, né? Elas querem sair de vez em quando. Elas querem às vezes, criar uma cartela de clientes, se é que assim podemos entender, né? Um cardápio variado e nós estamos em meio a esses pratos. Ai, André, que horror, eu não quero estar em meio a esses pratos. Então, por isso que a gente tem que ficar esperto. A gente percebe que a pessoa, na verdade, porque quando se tem interesse, a pessoa demonstra interesse. Quer estar sempre com a gente, vai estar falando com a gente, convida para um cinema, convida para a gente sair no final de semana comer uma pizza, se faz presente. Você tá me entendendo? Agora, pessoas que na quinta-feira à noite já começam a sumir, são sinais de descompromisso. São sinais de pessoas que não estão querendo ou que saíram conosco, gostaram, mas agora querem sair com outras pessoas, não querem ter aquele compromisso conosco. Amanhã ou depois, se elas vão, então, na verdade, perceber que gostam da gente, vão assumir alguma coisa com a gente, talvez seja meio ilusório ir por esse caminho. Pode acontecer? Pode. Mas, assim, né? Que a gente tem que entender que naquele momento a pessoa está nos tratando de maneira descompromissada, a gente tem que entender. Cuidado para não alimentar coisas, mas amanhã ou depois vai perceber o quanto me ama, o quanto me quer, e eu fico ali, sabe, correndo atrás de alguém que só me olha como um peguete. Então, cuidado com isso. Tá, feita essa explicação de, né, como que a gente pode, de repente, identificar pessoas descompromissadas e a gente também, né, manter o alerta diante disso, no seu caso específico, ele disse para você que ele tem bloqueios com o relacionamento. Então vai saber, né? Tem situações que ele está precisando resolver aí. Oriente ele nesse sentido. Olha, então você precisa resolver esses bloqueios. Não pode ir arrastando. Mas me parece que se ele tem esses bloqueios, mas quer continuar saindo com você, sem compromisso sério, mas só vai ficar com você. Então, olha isso, gente. Por isso que eu falo. É tudo uma questão de conceitos. Falar que eu estou num compromisso sério, né? Que eu estou assumindo um relacionamento sério com alguém, me apavora. Olha isso. Então, eu tenho, né, atitudes de quem está num relacionamento sério, mas a gente não fala. Porque o peso de falar do conceito relacionamento sério ou estamos entrando numa, né, relação mais séria, isso me assombra por causa de traumas, por causa de determinadas situações que eu posso ter vivenciado e que eu preciso então trabalhar. É igual a pessoa que entra em crise às vésperas, não às vésperas, mas quando decide de fato se casar. Porque o casamento, né, é esse conceito que já está até no nosso inconsciente coletivo, e aí assusta a pessoa, amedronta a pessoa a hora que fala casamento, casar. Vem um peso em cima da pessoa, e a pessoa espana, a pessoa entra em parafuso. Então me parece que é mais ou menos o que acontece com ele quando fala de relacionamento sério. Porque assim, a atitude dele é de quem está querendo caminhar para um relacionamento sério. Só que ele não quer que isso seja verbalizado. Sabe? É igual aquela mãe que ela aceita o filho gay. Ela ama o filho gay, né? Ela vive, ela compra até edredom para ele. Eu tô dando esse exemplo porque eu conheci um caso assim, né? Um conhecido meu, a mãe dele até comprou edredom rosa. A mãe dele comprou edredom rosa para ele. E ele chegou contando, né? Eu falei,
Tá, então sua mãe você conversou isso abertamente com ela? Não, imagina, a gente jamais conversou sobre isso. Como assim? A sua mãe compra edredom rosa para você, né? A sua mãe te trata super bem, te acolhe, não sei o quê. Ah, não, mas a gente não fala sobre isso. Então, você tá vendo? Falar sobre, mãe, eu sou gay. E a mãe falar, filho, você tá namorando o fulano de tal? Assombra, assusta. Porém, as atitudes eram assim, né? Acolhia o namorado dele numa boa, só não falava. Você tá entendendo? O que é o peso do conceito para algumas pessoas? Então, me parece que ele é mais ou menos assim. O peso do conceito relacionamento sério ou assusta demais. Então, não, olha, eu quero continuar saindo com você e eu só vou sair com você. Pô, o que eu tô falando? Se eu só vou sair com você, eu só vou ficar com você, é porque eu vou estar engatando uma relação, né? Caminhando para uma relação séria com você. Um compromisso sério com você. Então, minha querida, tá vendo por isso que o que eu falo de cada situação precisa ser entendida dentro do seu contexto? Porque nesse caso, ele não me parece que está emitindo um sinal de alguém que é descompromissado. Porque se ele fosse emitir um sinal de descompromisso, ele não iria falar que ele queria só ficar com você. Me parece que é só uma situação de, né, assombramento, medo do conceito em si. Mas ele vai ter atitude. Até que amanhã ou depois, talvez valha a pena você investir, né, nesse cara. Não é? Vale a pena, talvez. A não ser que ele comece a apontar outros sinais e outras características. Aí você tem que ficar esperta. Até para que você possa ajudá-lo a mudar, de repente, esse conceito, esse trauma em relação a um relacionamento sério. Mostrar que isso pode ser vivido com muita tranquilidade. Ok? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.